Olá, a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre processo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Uma palavra linda da parte de Deus. Acompanhe comigo. Primeiramente, o que é processo? Processo é um conjunto de procedimentos que dá origem a alguma coisa. Ou seja, é o conjunto de procedimentos com determinada finalidade, com um determinado fim. Por exemplo, um processo judicial, qual a finalidade dele? Resolver um litígio. Um procedimento industrial, qual a finalidade dele? Gerar um produto. Então, processo é um conjunto de procedimentos que vai resultar em algo. E para falar sobre processo, hoje nós iremos falar sobre Davi. Um pequeno trecho da história de Davi. O inicinho da sua história, quando ele é ungido a rei. Como eu falei no vídeo anterior, Samuel foi rejeitado por Deus como rei de Israel por causa da sua desobediência. Mas Deus escolhe um homem conforme o seu coração. E Deus logo dá uma repreensão em Samuel. Diz assim para ele: até quando você terá dó de Saul, sendo que eu o rejeitei como rei de Israel? E Deus então manda Samuel ir à casa de Jessé, o belemita, que dali, dentre os filhos de Jessé, Deus tinha escolhido um como o rei de Israel. Então Samuel questiona a Deus: mas se eu fizer isso, Saul vai me matar. Então Deus fala assim para ele: pega o novilho e diz que foi oferecer sacrifício ao Senhor. Então assim Samuel faz. Vai então até a cidade, convida Jessé, o belemita, e seus filhos para essa ocasião, para essa oferta. E Samuel, interessante que Samuel, quando chega, ele logo vê Eliabe, homem alto, bonito de aparência, formoso. E logo ele pensa: certamente esse será o ungido de Deus. Mas Deus dá uma repreensão em Samuel. Diz assim para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Palavra muito forte, porque nos nossos dias atuais nós sabemos que tem muitas pessoas que podem até se vestir como crente, falar como crente, mas as suas atitudes não condizem com a sua profissão de fé. Eles estão totalmente ao contrário daquilo que falam, daquilo que se vestem. Então, nós poderíamos até falar nesse vídeo sobre esse assunto, um assunto muito interessante, mas não foi isso que Deus confiou ao meu coração. Então, Deus dá essa repreensão em Samuel, então ele rejeitou Eliabe. Então, Jessé faz passar diante de Samuel Elinadab. Então passa Elinadab diante de Samuel, e o Senhor também rejeitou Elinadab. Então Jessé faz passar agora Ramá, e o Senhor também rejeitou Samar. E assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, e nenhum daqueles era o ungido de Deus. Deus rejeitou todos. E o interessante que ao passar os 7 filhos de Jessé, Samuel pergunta a Jessé: não há nenhum outro filho seu? Não é Jessé que fala, ainda tem um. Não. Samuel pergunta a Jessé: não há nenhum outro filho seu? Ele fala, um menorzinho que está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel fala para Jessé: enquanto ele não chegar, nós não assentaremos à mesa. Então eles vão, buscam Davi, trazem até a ocasião, e então o Senhor fala para Samuel: esse é o que eu escolhi, esse é o meu escolhido. E assim então Samuel unge Davi como rei de Israel. E a palavra de Deus aqui em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número versículo de número 3 diz assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu ao meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então nós vemos que ao ungir Davi como rei, logo o Espírito do Senhor vem sobre Davi. Porque a função do Espírito Santo é o quê? Nos capacitar, nos ensinar. Mas o interessante é que Davi não vai para o trono, mas Davi volta para o pasto. Volta para cuidar das ovelhas. E aqui nós entramos no conteúdo deste vídeo, que é falar sobre processo. Davi, ele vai para o processo, que é cuidar das ovelhas. As pessoas que estudam sobre zootecnia, os zootécnicos,
sabem do que eu vou falar aqui. Os pastores de ovelhas, eles deveriam o quê? Proteger as ovelhas, o seu rebanho, alimentar o seu rebanho e ensinar ou domesticar o seu rebanho. Ou seja, essas funções que Davi ia aprender ou aprendeu como pastor de ovelhas, serviria para ele cuidar do povo de Israel, cuidar do povo de Deus. Então, nesse processo que Davi estava ali no pasto, ele estava aprendendo para que ele pudesse ocupar a posição que Deus ia colocar, uma posição alta de rei de Israel. E aqui nós vemos que o processo que Davi passou foi durante muitos anos. Ele foi ungido como rei, mas ele não assumiu o trono. Ele foi passar por um processo. Nós sabemos, assim como José, quando aos seus 17 anos ele era pastor de ovelhas, antes de se tornar governador do Egito. Moisés, antes de liderar o povo de Israel para libertá-lo da escravidão do Egito, ele também foi pastor de ovelhas. Então, todo esse processo que Deus faz na vida de Davi, que está para nos ensinar hoje. Por quê? Se Deus falou para você, você vai ser um médico, você vai ser um advogado, você vai ser um engenheiro. Então, Deus determinou uma profecia na sua vida. Mas é necessário você passar pelo processo. Ou seja, é preciso você fazer por onde merecer a bênção que Deus determinou na sua vida. Deus diz que você vai passar num concurso público, mas é preciso você passar pelo processo. É preciso você estudar, é preciso você se dedicar. Não é imaginar que Deus vai mandar um gabarito para você na hora da prova e você vai ser aprovado. Não, é um processo. Porque se Deus fizesse assim, e as pessoas que passam horas estudando, dias, anos estudando, Deus estaria praticando injustiça na vida dessas pessoas. Então, se Deus determinou uma bênção na sua vida, e aquilo que você vai alcançar vai se cumprir, mas é necessário você passar pelo processo. É necessário você pagar o preço para alcançar o resultado. Porque nós sabemos que muitas pessoas, até que não confessam a fé, não acreditam em Deus, elas alcançam o sucesso, elas alcançam um resultado, falando materialmente, financeiramente, elas alcançam sim o sucesso. Então não é diferente na nossa vida para alcançarmos o resultado que Deus determinou na nossa vida. Se Deus falou que você vai ser um pregador da palavra de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que buscar a Deus, tem que orar, ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, porque não é um processo fácil, nós sabemos. Eu estou aqui, eu falo por mim. Quando eu vim lá da minha cidade, do interior do Pará, para fazer faculdade em Brasília, aos 17 anos, minha família não tinha condição de pagar uma faculdade para mim. Mas graças a Deus, Deus me proporcionou a condição, uma bolsa de estudo para que eu pudesse cursar essa faculdade. Lá eu poderia pensar, beleza, estou saindo, vou fazer a faculdade, glória a Deus por isso. Mas quando eu olho para trás e vejo o processo que Deus me colocou para passar, que estou passando, o objetivo, o resultado, a finalidade, é lindo você ver o processo de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Deus me deu um emprego abençoado, porque eu sei, não tenho dúvida que foi Deus que me deu, para que eu pudesse ter uma condição melhor de me aproximar mais dele, de ter sim uma condição física, porque a gente sabe que na iniciativa privada o serviço é muito puxado e realmente até para você orar à noite você está muito cansado, mas isso não é empecilho para você buscar a Deus. Deus nos dá a força para poder buscá-lo, para poder nos realmente derramar na sua presença. Então eu vejo todo o processo que Deus fez eu passar, eu consigo enxergar, porque é um resultado que Deus está esperando na minha vida. E é por isso que eu estou aqui, para falar do amor de Deus. Essa é a finalidade, e um processo que eu ainda vou passar, se Deus quiser, o resto da minha vida. Porque foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus me abençoou, para isso que Deus está me abençoando. Então, se Deus falou algo na sua vida, é porque Ele vai cumprir. Mas é necessário que você passe pelo processo. Davi foi ungido como rei. Ele poderia chegar para os seus pais, para os seus irmãos, não vou mais cuidar das ovelhas, não vou mais para o pasto porque eu sou rei. Ele não poderia fazer isso? Sim, mas para onde que ele foi? Ele foi para o pasto, para o processo, passar pelo processo de Deus. Ali ele aprendeu a proteger o povo, a realmente ensinar o povo, porque o rei, além de proteger e guardar o povo na guerra, que ele era o líder durante a guerra, proteger o seu povo,
Ele ensinava, deveria ensinar o povo a seguir os caminhos de Deus. E o pastor, como cuidador das ovelhas, além de proteger as ovelhas contra os predadores, contra o leão, contra o urso, ele deveria ensinar as ovelhas, ele deveria domesticar as ovelhas. E vai muito além disso. Se você for realmente entrar no estudo lá na zootecnia, você vai ver que é muito além disso. Deveria cuidar do bem-estar da ovelha, da saúde da ovelha. Não deveria tratar as ovelhas apenas como um animal qualquer, mas sim cuidar das ovelhas. É qualquer animal. Se você maltratar um animal, ele vai te, dependendo se for um cachorro, vai querer te morder. Mas se você dá carinho, ele vai querer o quê? Estar perto de você. Porque os animais, eles têm o quê? Sentimento. Então, no processo que Davi estava de aprender ao cuidar daquelas ovelhas, ele estava aprendendo algo que ele iria exercer ao cuidar do povo de Israel. Então é necessário passar pelo processo. Todos nós queremos alcançar um cargo público, todos nós queremos fazer uma faculdade, ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço, a passar pelo processo, a estudar, a realmente buscar. Deus falou que você vai ser um empreendedor, você não vai ficar sentado esperando cair do céu, não. Sua empresa, você tem que arregaçar as mangas e trabalhar para que aquele projeto que Deus determinou na sua vida se cumpra. Ele determinou, mas é necessário você passar pelo processo. E o processo que Davi passou ao cuidar das ovelhas serviu e muito, com certeza, porque nós sabemos que o maior rei da história de Israel, rei humano, foi Davi. Davi é considerado a raiz, Jesus Cristo é considerado a raiz de Davi. Quão honra teve Davi? Davi, sem dúvida nenhuma, é uma figura preeminente na Bíblia Sagrada. E ele tem para nos ensinar algo muito lindo nesse processo que ele viveu. Nós não vemos ele com arrogância. Por que muitos não conseguem alcançar determinadas bênçãos de Deus, de posição alta perante o Deus? Porque outros poderiam falar, agora sou rei, não vou para o pasto. Sou rei, não vou cuidar mais de ovelhas. Mas Davi não. Davi foi trabalhar, continuou no pasto, aprendendo. Eu consigo imaginar Davi sendo ensinado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos ensina em tudo que a gente faz, em tudo que nós fazemos, nos mínimos detalhes. Você talvez está fazendo um trabalho, Deus começa a trabalhar na sua mente, levando para as coisas espirituais. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus estava ensinando Davi quando ele estava no processo, quando ele estava no pasto, quando ele estava cuidando das suas ovelhas. E Davi, sim, realizou um trabalho de excelência como pastor. E isso resultou no seu reinado, quando ele foi exercer o seu papel de rei. Então, que nós possamos buscar aprender no processo de Deus. Às vezes o processo é árduo, às vezes o processo é lá no pasto, mas é necessário que nós passamos. Às vezes nós falamos, mas Deus, o Senhor prometeu isso para mim, eu estou aqui no pasto. Mas é necessário você passar por isso aí. Por quê? Porque você vai ter mais resistência, você vai ser mais resistente quando estiver realmente no patamar que Deus lhe colocar. E eu espero verdadeiramente que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que você aprenda que é necessário passar pelo processo. Às vezes o processo ele é árduo. Uma matéria-prima, o ouro, por exemplo, quando ele é extraído lá da terra, muitas pessoas às vezes nem conhecem o ouro. Mas ali, quando ele é passado pelo processo, pelo fogo de purificação, é tirado a escória. Então o ouro ele vai sendo trabalhado, vai adicionado cobre, a liga, para que ele possa ser melhor trabalhado e até chegar numa joia preciosa. O diamante ele é extraído de uma forma, passa por um processo até chegar naquela sua beleza extraordinária. E assim é a nossa vida. Nós estamos passando pelo processo. Nós somos uma matéria-prima imperfeita, mas nós estamos na mão do oleiro. O barro, quando ele é tirado, extraído lá da natureza, com a matéria orgânica, as raízes, ele tem que ser o quê? Limpar, ele é limpo, é amassado, então vai para a mão do oleiro, é trabalhado, e o jarro vai se tornando vai formando o jarro, vai para o forno, e ali tem um resultado, que é o produto, o jarro. E assim somos nós na mão do oleiro, na mão de Deus. A nossa matéria
imperfeita, vai sendo moldada, e a cada dia nós vamos crescendo, passando pelo processo, para que nós possamos alcançar o fim determinado. Se Deus determinou na sua vida, creia. Quero falar nesse vídeo para você. Se Deus falou que você vai ser um médico, você vai ser. É necessário você passar pelo processo. Se Deus falou que você vai ser um empreendedor, você vai ser. Mas é necessário você passar pelo processo, para que você possa alcançar aquilo que determinou na sua vida. Creia e regace as mangas e passe pelo processo. Eu tenho certeza que você passando pelo processo, você vai ser bem sucedido onde Deus lhe colocar. E eu agradeço a Deus por essa palavra, que espero que ela tenha penetrado ao seu coração. E que a graça e o amor de Deus seja com todos nós. Amém.